Tá no ar mais um podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre motivação. Não é essa motivação que você vê por aí, tá bom? O que seria a motivação? A motivação, ela indica sempre as causas ou os motivos que produzem determinado comportamento nos indivíduos. Quando eu quero saber mais de alguém, eu pergunto qual a sua motivação. E aí, da resposta, eu analiso as causas possíveis e os motivos, entre aspas, psicológicos, fecha aspas, que leva aquele indivíduo a querer ou se motivar naquilo, seja ele qual for. E aí, dentro disso, eu separo as 3 prioridades desta motivação, né? A direção, que significa para onde a motivação leva os comportamentos desta pessoa, a intensidade, que seria a amplificação da motivação, qual que é essa intensidade, e a permanência, que seria a duração desta motivação. E aí, o que eu observo em cada indivíduo é que estas motivações elas variam sempre, né? De pessoa para pessoa. E que ela muda também conforme o tempo. E depende muito do estímulo, da cognição e das necessidades deste indivíduo. Mas o grande importante disso tudo e nesse teste que eu estou propondo para você fazer é primeiro se perguntar quais são as suas motivações. E não é aquelas motivações permanentes, né? Desde o começo da vida, mas agora, vamos falar de agora. E aí você pergunta também, quando você quiser conhecer alguém, qual é a sua motivação, tá? Então, assim, a motivação para mim, tá? Para mim, Gil, é toda vez que eu vejo algo que eu irei me superar. Por exemplo, eu tenho que ter um maior desafio naquela proposta. Porque se eu não tiver esse desafio de superação e etc e tal, eu não tenho vontade, eu não tenho interesse algum, porque passa a ser banal. Então, não tenho interesse. Então, é o seguinte, primeira coisa, para falar de motivação, se você busca aprovação nesta motivação, estou fazendo algo por aprovação, com certeza essa motivação terá negação. O motivo da motivação ele tem e deve ser pessoal, como um desafio proposto a você mesmo, como esta ideia que eu acabei de passar para você. Qual é este desafio? E aí, obviamente, tem uma variável de interesse que seria a ideia de como será que eu vou percorrer este caminho. Eu, de novo, como exemplo, toda vez que eu penso em um projeto de trabalho, eu penso primeiro na realização dele, depois quanto ele vai me render financeiramente. Obviamente, eu vejo todo o projeto e etc e tal, qual o tempo que eu vou desenvolvê-lo, né, que eu vou me empenhar e qual, obviamente, a perspectiva de lucro e aquela coisa toda. Mas penso primeiro no trajeto deste projeto e quais são os desafios que eu irei enfrentar. E com isso eu entendo que não foi, primeiro, o dinheiro que me motivou, mas sim o jogo da conquista deste dinheiro ou destes desafios. O dinheiro, então, não foi a razão primordial da minha motivação, mas foi o desafio de saber que eu seria completamente capaz daquilo. Você me entende? Como é que a gente pode falar de motivação sem a gente falar de autoconfiança, né? E aí, todas as vezes que eu vejo alguém falar de motivação, de alguma forma genérica, esses palestrantes motivacionais, etc. e tal, nas redes sociais e no YouTube e tal. Não, eu não descredibilizo nenhum deles, esses terapeutas pessoais, eu não descredibilizo de forma alguma nenhum deles. Eu acho que é válido pra caramba todos eles. Mas falta um pouquinho mais de papo sério e seriedade no tocante a a parte psicológica dessa informação que eles tentam passar. A impressão que eu tenho é que todas as vezes que eu vejo eles falarem de motivação desta forma genérica e acaba às vezes me incomodando,
parece ser algo que você vai no mercado, você compra no frasquinho, mistura na água e toma. E aí pronto, você está motivado, aí você vai conseguir a fórmula da prosperidade, da abundância, da motivação que você precisa para desempenhar as suas funções e tudo na sua vida. Eu acho que falta profissionais e pessoas ditas motivadoras, elas precisam ser, faltam essas pessoas que são um pouco mais realistas, né, e sinceras, na verdade, porque eu acho que elas deveriam chamar a pessoa e falar, olha aqui minha filha, olha aqui meu filho, a motivação ela precisa estar ligada ao amor próprio. Então, antes de motivar as pessoas, o aconselhamento deveria: vamos desenvolver primeiro o amor próprio, vamos detectar aonde está a falta deste amor, né? Como podemos falar de motivação que está ligado totalmente à autoconfiança se a pessoa não confia em si mesma? Esta pergunta eu me faço todas as vezes que eu vejo esses motivadores falarem. Por conta, eh, por conta do medo de errar, de ser julgado, julgada, rejeitado, rejeitada, ridicularizado, ridicularizada, essas pessoas elas acabam sucumbindo na própria mediocridade da sua vida. E aí, como falar de motivação para estas pessoas? Continuo fazendo essa pergunta. Se essas pessoas forem sinceras, esses motivadores, eles deveriam dar mais clareza e explicar o quanto é importante a motivação, sim, mas se nós pensarmos mais a fundo do que uma pessoa segura de si, confiante, que se ama, é capaz de fazer, então este conselho deveria ser primeiro, olha, para que você desenvolva a autoconfiança e tenha essa segurança e prospere, você precisa desenvolver o amor próprio. E agora eu vou te apresentar ferramentas para que você desenvolva esse amor próprio. Isso deveria ser dito por todos esses motivadores antecipadamente. Ao desenvolver o amor próprio, nós deixamos de ser prisioneiros do medo e nos tornamos capazes de assumir as rédeas da nossa vida. Alguém que não se ama é incapaz de se motivar ou motivar alguém. Eu sempre pergunto o seguinte, né? Faço essas perguntas sempre. Você tem que escolher uma única opção. Você preferiria ser odiado e respeitado ou amado e maltratado? Poderia te dar resposta sobre isso, o que seria mais viável, mas eu deixo essa pergunta para você, e isso tem tudo a ver com amor próprio. Se responda, pense sobre isso. O amor próprio eu considero um dos pilares que sustentam a autoestima. O outro é o poder pessoal, entende? Enquanto o poder pessoal se mostra associado à autoconfiança, o amor próprio se relaciona à nossa autoaceitação. Portanto, é preciso fortalecer ambos para que a gente possa se sentir verdadeiramente bem e motivado e motivada. Se você não desenvolve este amor próprio, é incapaz de você motivar alguém ou se automotivar. Então, a importância de você se analisar é deixar de lado os olhares das pessoas e começar a se olhar, fazer essa imersão, esse desenvolvimento pessoal. Você entende o que eu te proponho aqui? Se você não começa a se aceitar da forma que você é, e obviamente com a mentalidade, o mindset de crescimento. Olha, eu estou e sou assim, mas posso melhorar constantemente a partir de agora. Depois você tem que descobrir o que te faz feliz de verdade. Se manter motivado exige este autoconhecimento. As pessoas, elas possuem necessidades diferentes e, consequentemente, elas são motivadas por razões diferentes. Ter consciência do que traz felicidade para a sua vida e quais são os seus sonhos e essas metas é fundamental para você se manter motivado, motivada diante de todas as situações e todos os desafios que surgem ao longo do seu caminho. Outra coisa é você contagiar os outros
pessoas motivadas e que se entendem e amadas né, com amor próprio, elas são capazes de levar a motivação para quem quer que seja e todos ao seu redor. Eu vejo muito isso e no ambiente corporativo, numa sala de aula e etc e tal. Quando essa pessoa ela sabe quem ela é, ela se ama e tudo mais, ela não tem mais esses conflitos desnecessários e as disputas do ego, porque ela se garante, ela diz eu sou foda, me desculpe o palavrão. Ela diz eu sou foda, eu não preciso mostrar nada pra ninguém. Se alguém não perceber, problema deles. Porque o amor próprio é isso, ele não precisa dessa avaliação, ele não precisa destas pessoas dizendo, olha, você é foda, bababá, babá. Não precisa, ela sabe que ela é. E ela brinca com isso, ela brinca com isso. Soa até a arrogância, às vezes, você vê pessoas autoconfiantes com a estima lá em cima e você acha que ela é arrogante. E obviamente ela não é, porque ela não está se importando com o que você acha. Ela não coloca você no mundo dela. Ela tem um mundo próprio. E ela sabe que ela tem um mundo próprio que colide com o outro, que ocupa o mesmo espaço. A palavra é ocupar o mesmo espaço, não colidir. Ela ocupa o mesmo espaço que o seu e que os outros. Entende? Não há uma disputa por este mundo. Ah, o mundo é só meu e aí você está no meu mundo. Não, não tem isso. Ela tem o mundo dela que ocupa o mesmo espaço dos outros. E ela sabe que todos os outros são iguais. Obviamente, uns mais capacitados, outros menos capacitados, mas nunca inferiorizando o outro, porque esta pessoa que tem a autoestima, ela sabe que aquela pessoa também pode desenvolver a autoestima. E é por isso que ela tenta chamar a atenção o tempo inteiro no sentido de, olha, acorda, você também pode melhorar, você também pode evoluir, você também pode crescer, você também pode se desenvolver. Mas nunca é no tocante à arrogância. Arrogância é outra coisa, né? Infantilidade de alguém que encare uma pessoa com estima alta como arrogante. É um pouco infantil isso, porque você poderia separar o que é arrogância. A arrogância vem muito da insegurança e é totalmente diferente de quem tem autoestima. Então, não é a autoestima mascarada, né? Que você fala, eu tenho autoestima para né, para inglês ver. Não, você sabe que a pessoa tem autoestima e pronto, ela transita e ela não se importa e ela vai passando e vai transitando e pronto, tá seguro. Então você entende que a autoestima, ela tá ligada totalmente ao amor próprio e com o amor, na verdade é uma escala, né? Eu coloco amor próprio, autoestima, motivação. Então a primeira coisa que se deve falar para motivar alguém é ensiná-la e dar ferramentas para que ela tenha amor próprio. E aí depois ela vai ter confiança, a autoconfiança, entende? Dela ser foda, entre parênteses, desculpe o palavrão de novo. E depois ela ter motivação. Ela se motiva e motiva todos. E aí ela começa a compreender que o trajeto disso tudo, da motivação, não é só ela. Ela não tem que se manter motivada e, tá tudo bem, tô motivada e tá tudo bem. Porque ela sabe que ela deve contagiar todos à sua volta com motivação. E não é essa falsa motivação de, bom dia passarinho, bom dia sol. Não. É estimular as outras pessoas com essa motivação, estimularem as outras pessoas a verem o lado do amor próprio, da autoconfiança e da motivação. Você entende? Ficou um pouco claro para você o que é motivação? Não queria te decepcionar em dizer para você, olha, tá tudo bem, o mundo é maravilhoso, você vai ficar rico, você vai ficar rica. As pessoas ligaram muito o lance da motivação à prosperidade material. E é óbvio que é uma cadeia, não existe um milagre, é científico. Se você se desenvolve, se você desenvolve o amor próprio, a autoconfiança vai te dar motivação para que você corra atrás das suas coisas, para que você estude, para que você se forme, para que você faça um bom trabalho, para que você conquiste cargo melhor. Você entende? Não é nada místico, não tem nada místico. Você não precisa pagar uma palestra para mim, você não precisa comprar um livro meu para eu te explicar e te ensinar nada disso. Para te ensinar tudo isso, aliás. Você entende?
Eu tenho que desenvolver ferramentas e te auxiliar a te dar ferramentas para você descobrir o amor próprio. E aí, obviamente, né, te dizer, olha, dá para descobrir o amor próprio dessa maneira, da aceitação do seu corpo, da sua forma física, da sua imagem, da sua autoimagem. Dá para desenvolver isso. Isso é um desenvolvimento pessoal. Bom, espero que tenha sido claro para você o que é motivação. Eu gostaria de te dar essa dica a partir de hoje, de repente você começar a pensar sobre amor próprio. Olha, quer saber? O Gil tem razão. Eu vou desenvolver o meu amor próprio. Eu não vou mais ouvir os outros. Eu não vou ouvir mais os corvos, os urubus, entendeu? Eu não vou ouvir. Eu vou ver quais são os meus potenciais, o que me motiva hoje, o que eu posso melhorar. Tá, eu não tenho essa ferramenta agora, mas o que eu tenho agora na mão? Quais são as ferramentas que eu tenho na mão para me desenvolver? Para ter amor próprio e aí com isso a autoconfiança e com isso a motivação. Veja o que você tem na mão e em cima disso comece a desenvolver. É um novo tempo, em novo lugar, em um novo mundo. É possível começar a fazer agora. Um movimento que você der, ou o primeiro passo, dizendo assim, já é uma mudança. Já começou uma mudança. Mas você precisa dar o primeiro passo. Pense nisso.